Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez o nosso segmento é Gisele Paula. Ela que é CEO do Instituto Cliente Feliz, foi cofundadora do Reclame Aqui, palestrante influencer de CX, ela é colunista na Money Times, professora de CX e CS na SPM e deve ter mais um monte de coisa que eu nem coloquei aqui. Muito obrigada Gisele, pelo convite. Obrigado você por aceitar o convite. E eu queria que você começasse contando um pouquinho da sua trajetória, de forma rápida, só pra gente depois puxando os ganchos em cima disso e falando com o pessoal. Tá bom. Primeiro, agradecer pelo convite de estar aqui com você hoje. A gente fala muito lá no Instituto que a gente atua no universo C, que é o universo C de clientes. Então, quando a gente começa a falar nesse assunto aqui, a gente começa a se divertir, na verdade, né? Então, um prazer estar aqui com todos que estão também nos assistindo. Falar da minha trajetória é falar um pouco sobre como o cliente feliz foi algo que aconteceu na minha própria vida. Então, eu comecei numa empresa chamada De Pascoal, minha carreira profissional comecei ali. E ali no meu segundo dia de trabalho, a minha chefe chegou para mim e falou assim: Gisele, quando o pessoal do atendimento ligar no seu ramal, você faz tudo o que eles estão mandando você fazer. Eu passava fax na época, Matheus. Não sei se você lembra dessa fase, né? Sim. E eu fui fazer aquele trabalho ali, né, bem operacional, e tudo que o atendimento mandava fazer, eu fazia. E eu me lembro que naquela época, essa área de atendimento, ela era tão poderosa dentro da empresa, no sentido assim, de autonomia, de fazer, de lutar pelo cliente, que eu comecei a me encantar com aquela possibilidade. Falei assim, não, eu quero estar lá naquele lugar. Eu quero trabalhar naquela área. E eu percebi ao longo do tempo que para trabalhar nessa área, você tinha que passar por todas as outras áreas da empresa para se tornar um especialista e ir participar de uma vaga dentro do atendimento. Então, isso hoje é extremamente inovador, mas isso era há 25 anos atrás, quando eu comecei a minha atuação profissional. Então, eu falo que eu tive um bom berço profissional, que foi começar numa empresa que não tinha outra coisa que não fosse mais importante que o cliente. Para você ter ideia, depois veio a onda de eliminar o 0800, né, nas empresas, porque elas começaram com atendimento com 0800 e depois essa conta foi ficando tão cara que as empresas foram trocando para o 4003, o 4000 e alguma coisa. Naquela época, a empresa decidiu, não, nós vamos continuar com o 0800, porque esse é um serviço que a gente oferece para os nossos clientes, a gente não quer abrir mão dele. E eu fui me desenvolvendo nessa empresa e falei, não, eu quero estar lá naquele lugar que atende clientes. Então, veja bem, né? Hoje, a gente olha a área de atendimento e a gente tem que fazer uma força grande para que ela seja uma área protagonista, que ela seja uma área valorizada dentro da empresa. E eu comecei numa empresa que tinha uma mentalidade totalmente diferente. Então, o contexto, o ambiente, ela cria o profissional, né? Então, a cultura da empresa, o contexto, os valores, isso faz com que o profissional ele se desenvolva. E foi nesse ambiente que eu cresci. Você tocou um ponto brilhante aí, porque eu tenho uma crença que é o seguinte, eu sempre falo para as pessoas, vá para uma empresa que a sua área é a área core. Então, se eu tenho uma software house, TI é área core. Legal. Se eu trabalho na Danone, TI não é área core. Marketing é área core. TI é uma área suporte. O que você está dizendo é o seguinte, nessa empresa, na De Pascoal, porque era varejo, atendimento ao cliente muito forte, atendimento era área core, inclusive a área mais desejada da empresa. E, de novo, há 25 anos atrás que isso nem existia, né? As pessoas nem se preocupavam em fazer tudo isso. Olha que loucura, né? Mas continua, muito legal. E ali a gente tinha um ambiente, né? O CEO, por exemplo, ele ouvia ligações. Quando eu comecei, eu falava assim, por que o CEO fica tanto tempo com fone de ouvido? É muito jovem, muito inocente, né? Na minha carreira. Depois que as minhas colegas falavam assim, não, é que ele tá ouvindo as ligações do atendimento. E ele ouvia, e quando ele encontrava algo errado, ele tirava o fone, levantava da mesa e ia lá no atendimento. Corrigia o atendente na hora. Então, isso é uma coisa que... Não, gente, isso é muito nem hoje, fora da curva. Lembrando, naquela época era assim, não, o CEO ficava meio numa sala de vidro, tinha uma sala da secretária... Ele nem encostava na ponta, né? E nem tinha parede, né? A gente tinha um escritório muito aberto e tudo mais. Que também naquela época era tudo fechadinho, cada um na sua canto. Exato. Então, foi nesse ambiente que eu comecei. Visionário. Extremamente, né? E ali, depois de 1 ano e meio trabalhando nessa empresa, ela vendeu a divisão que eu estava, que era a divisão de consórcio. E eu fui junto.
né, com essa transferência de carteira e a venda da companhia, eu fui junto e fui para a Embracon, que foi onde eu fiquei 13 anos. Tá bom. E nessa empresa, quando eu cheguei, eu já fazia atendimento ao cliente e foram me dando oportunidades, né? Logo na fusão, aconteceu um fato muito interessante, porque eu fazia um trabalho extremamente operacional e a moça que ficava do meu lado, ela fazia um trabalho mais analítico. E eu ficava olhando para o trabalho dela e falava assim, nossa, é muito interessante o que ela faz, eu queria fazer o que ela faz também. Ela fazia um trabalho mais analítico e atendia as revendas, né, que vendiam os consórcios, né, a carteira ali de clientes. Ou seja, só clientes maiores, ali, que account. Exato. Tá. E aí eu ficava olhando o que ela estava fazendo, eu quero fazer isso também. E aí um dia eu olhei para ela e falei assim, Thalita, uma hora que você tiver um tempinho, tal, você poderia me ensinar o que você faz? Hoje, né, olhando o mercado tão competitivo, talvez as pessoas iam falar assim, o que essa pessoa tá querendo aprender meu trabalho? Tô fora, né? Vou dar uma desculpa aqui. Sim. E ela foi totalmente o contrário. Ela falou assim, claro, Gi, a hora que você liberar aí, você vem cá que eu vou te ensinar tudo. E aí, quando eu liberei, muito animada, eu fui lá, peguei um caderno e comecei a anotar tudo. Ela me ensinando tudo e eu anotando. E aí, terminei, ela agradecendo ao tempo dela e tudo mais. Passou o tempo, continuei fazendo o meu trabalho. Quando a empresa foi vendida, a Thalita foi promovida, claro, né, com a postura dela, né, de ensinar, de desenvolver aberta, preocupada com as pessoas. Sim. Com certeza ela seria promovida. Ela foi promovida e quem era a pessoa que sabia o trabalho dela para poder executar a atividade dela? Eu. Então, eu fui promovida junto. Legal. Né? E assim foi o processo. Fui cuidar da área de ouvidoria, o canal que chamava Fale com o Presidente, que foi um embrião da área de ouvidoria. E isso foi na Embracon que criou o Fale com o Presidente? Já na Embracon. Quando você mudou de empresa, você sentiu muita diferença? Senti, e olha que interessante que aconteceu até hoje, né? Isso tá em livros que depois a Embracon publicou. Algo muito diferente aconteceu. Como a cultura da De Pascoal era muito forte, esse olhar para o cliente era muito forte, quando a Embracon comprou, ela falou assim, nossa, aqui tem uma cultura diferente da nossa. E eu gostei muito. E melhor que a nossa para o cliente. Legal. Tanto é que havia uma área de atendimento em São Paulo, que era onde ficava a matriz da Embracon. E quando eles olharam ao jeito que a gente atendia os clientes em Campinas, que era onde ficava a De Pascoal, eles falaram, não, eu quero que o meu atendimento seja atendido por essa turma aí. Então, eles pegaram toda a operação de atendimento que ficava em São Paulo e transferiram pra gente. E aí, nessa leva de trazer nessa visão da De Pascoal para dentro da Embracon, é que eu comecei a crescer dentro da empresa. De novo, olha que maluco, né? Primeiro um presidente com aquela visão naquela época, segundo uma empresa naquela época que comprava outra, que normal era assim, cara, eu comprei, eu sou o dono, vocês vão ser igual a mim e acabou. Faz o que eu tô mandando. Faz melhor. Foda-se. Faz aí, acabou. E não, nesse caso, já tiveram a visão de olhar e falar, pô, animal, gostei disso, vou ficar. Você também caiu umas tempestades perfeitas ali, né? Assim. Foi. E até hoje eles falam isso, né? Que a De Pascoal foi a única aquisição que eles absorveram a cultura e não implementaram uma cultura nova. Pô. Né? E ali o canal Fale com o Presidente, por exemplo, foi um case muito bacana, porque eu comecei a atender esse canal, minha chefe, a Thalita, me deu essa responsabilidade, e ali, quando eu atendia os clientes, eu tinha que responder com cópia para o presidente da empresa, que ele controlava tudo, todas as demandas que chegavam ali no Fale com o Presidente, ele queria ter certeza que a gente estava resolvendo. Você sentia o nome dele lá, ele queria fazer jus ao... E ali eu percebi que quando eu tratava bem os clientes, eles voltavam e me elogiavam pro presidente. Lugar melhor que eu podia estar, né? Eu falei, entendi essa técnica. Então, se eu cuidar bem, o cliente volta, fica feliz comigo, fica feliz com a empresa e todo mundo tá feliz. E o meu chefe fica feliz também. A pessoa que mais tem que me ver, vai me ver super bem. Então, ali eu comecei a sair do anonimato, né? Então, quando eu falo de cliente feliz dá lucro, isso aconteceu na minha carreira. Então, eu comecei a sair do anonimato, foram me dando oportunidades, fui liderar a área de ouvidoria, depois a área de atendimento, né? E tudo com muito apoio das lideranças que foram me dando esse espaço. Quando a gente estava na área de atendimento,
eu comecei a olhar para o mercado e ver o que o mercado fazia de atendimento ao cliente. Porque a gente tinha poucas referências, pouco acesso à informação. Não se fazia muito bench, eu acho. Não. Não tinha essa troca toda, essa O coisa bench aberta. veio uma palavra nova, Sim. começou a se falar dessa palavra naquele momento, porque a gente não tinha as redes sociais para poder ir lá e consultar o que aquela empresa estava fazendo. Pô, até o profissional, né? Falou, oi, Carlos, tudo bem? Pô, vi que você tá fazendo tal coisa, vamos conversar. O único evento que existia dessa comunidade, desse ecossistema, era o Conarec já. Tá. Ele já existia. Tá. E eu ia todos os anos no Conarec, interagia com as pessoas ali, mas faltava aquele do detalhe, do dia a dia. E aí eu comecei a olhar as empresas que eram referência nesse tema e mandava mensagem para elas para poder fazer troca de benchmark. Então, uma das que era bastante referência naquele momento era o Grupo Pão de Açúcar. Tá. E as pessoas topavam naquela época já? Alguns sim, outros não. Tá. Né? Alguns falavam assim, o que essa Tá louca, menina tá aí tá querendo fazer aqui na minha empresa, né? Mas isso faz parte, né, do processo de você explorar um novo ambiente, um novo mercado. É igual network, eu falo, né? Não quer dizer que toda construção de relação vai funcionar, vai dar ok. Você vai dar match com uma pequena parcela do network que você vai construir, Sim. né? E ali eu comecei a fazer essas interações, algumas foram aceitando, o Grupo Pão de Açúcar abriu as portas para mim, eu fui lá no que eles chamam hoje de casa do cliente, né, que é a área de atendimento do Pão de Açúcar, tá lá até hoje, nessa estrutura, e eu fiquei encantada com o que eu vi. Eu falei, nossa, isso daqui é sensacional que eles estão fazendo. A relação mais humanizada, eles já tinham esse olhar do ombudsman, né, que é a ouvidoria no segundo nível aí, né, o advogado do cliente dentro da empresa. Então eu fui olhando aquilo e fui captando, né, isso daqui dá para trazer, isso daqui dá, isso aqui não dá, e fui fazendo isso. Criança no parque de diversão. Nossa, que legal. Testando, né, isso dá certo, isso não dá, isso funciona. Uma das coisas que nós conhecemos no Grupo Pão de Açúcar foi o comitê de clientes, o conselho de clientes, aliás, e aí a gente falou, não, vamos fazer isso aqui na Embracon. E aí montei todo o projeto. E quando você voltava, o que o presidente falava? Oh, essa louca voltou com um monte de ideia maluca ou não? Não, eles me davam muita autonomia. Eles compravam demais. Falaram, não, puta. Muita autonomia. Uma empresa que sempre me deu muito espaço. Não, até cresceram tanto. Tanto a De Pascoal quanto eles. Né? Muita autonomia. Todos os meus chefes que eu tive, assim, todos os meus líderes, eles me davam sempre muita autonomia para poder construir. Tá. Muito com esse olhar de cliente também, né? Que tinham já essa mentalidade. E aí eu trazia e falava, vamos fazer isso, vamos. Comitê de clientes, o conselho de clientes para mim foi um projeto muito lindo, assim, de construir, de trazer os clientes para uma mesa e falar para eles, vocês agora são os conselheiros da empresa. A gente envolveu os diretores comerciais, então a gente tinha conselho de clientes regional. Então a gente tinha um conselho de clientes no Nordeste, outro conselho de clientes no Sul, outro em São Paulo. Tá. E é engraçado você ver a diferença dos conselhos de acordo com as regiões. Então no Nordeste, a gente tinha um desafio que os clientes eles não queriam ir embora das reuniões. Não queriam. Eles amavam tanto ser conselheiros que chegava e ficava. A gente tinha que diminuir a luz, falar, gente, tá fechando aqui o prédio. Caiu a internet? Para eles irem embora de tanto que eles amavam. Tá. São Paulo, a gente já tinha um desafio da agenda, né? Das pessoas, a correria. Eles chegavam atrasados, e aquela loucura, aquela coisa. Então tinha que ter bastante objetividade nesses encontros. Mas todos eles muito engajados, né? As experiências que a gente teve sempre foram muito boas. Tá. E assim foi indo, né? Aí fiquei 13 anos nessa empresa, me tornei head de marketing, depois eu transitei pro marketing. E aí quando eu cheguei pro marketing, o meu chefe falou assim, a sua primeira missão no marketing vai ser a retenção dos clientes. Eu falei, não, porque eu achei que no marketing eu ia... Eu estava nisso em atendimento, não em marketing. Eu fiquei brava com ele na época. Eu falei assim, eu tava fazendo isso até agora. Agora que eu cheguei no marketing, eu quero trabalhar atração de clientes, geração de leads, campanhas. Quem se forma em marketing quer fazer isso, né? E ele falou, não, a sua primeira missão para você validar a sua área vai ser trabalhar a retenção de clientes. E aí eu tive que me debruçar nisso. E ali surgiu o que eu falo hoje que é a experiência do cliente, porque eu tive que me debruçar para entender como é que eu retinha os clientes. E aí eu fui entendendo sobre o assunto, sobre o que era a experiência. Que ano que era isso?
Cara, nem lembro mais que ano Mais? era, 2010, mas... 2000? Não, Antes? menos. E onde você buscou informação para isso? Olha, livros... Ah, já tinha algumas Já tinha literaturas. alguns livros, poucos no Brasil. Tá, No Brasil, a gente chamava isso na época de marketing de relacionamento. tá Não sei se bom. você lembra dessa fase, uhum. né? Que foi uma fase preliminar ao que é a experiência. Não se chamava experiência naquela época. E livros, já existia literatura no inglês já, naquela época, falando, né, sobre como você trabalhava para reter clientes, oferecer melhores experiências para eles. Então, mas era retenção ainda, não falava de experiência. Não, falava de marketing de relacionamento. É porque, desculpa, para mim, marketing de relacionamentos, eu fiz ADM com ênfase em marketing, então alguns pincelados eu tinha ali. Para mim era muito mais olha que idiota. O venda porta a porta, ou aquela venda da Avon. Não, Eu o não- marketing de tá. relacionamento era toda uma estratégia de marketing para você reter os clientes no relacionamento com eles. O cuidado no pós-venda Tá bom, ali, tá bom, né? tá bom. E tinha já algumas coisas no Brasil e outras já foram. E aí eu comecei a me debruçar nesse assunto, estudar como fazia isso, e começamos a aplicar na Embracon, e a gente começou a ter resultados muito interessantes. E ali a gente conseguiu ter uma retenção de clientes assim que hoje representa alguns milhões de reais, trabalhando a camada de jornada de experiência do cliente. Não se chamava nem jornada, Tá bom, na real mas era uma jornada. É. Tá. Mas o que a gente fez foi uma jornada, Tá. né? Num conceito ainda mais primitivo do que a gente entende hoje, mas foi construir aquele passo a passo, entender o que os clientes pensavam em cada etapa. Então, por exemplo, no consórcio, assim que você compra o consórcio, até hoje é assim, você compra e fala assim, será que eu fiz um bom negócio? Será que esse negócio é bom? Porque ninguém tá comprando consórcio, só eu. Meus amigos compram financiamento. Sim. Será que é bom? Então, a gente foi entender o que passava na cabeça do cliente. Ou seja, não adianta só vender e convencer para compra. Eu tinha que continuar convencendo ele, mostrando. Exatamente, porque senão ele ia embora. Tá. Né? Senão ele comentava com um amigo dele, falava assim, você Consórcio, comprou furada, consórcio? sai fora. Que isso? Tá. Larga de mão Tá. disso, e ele cancelava. Então, a gente foi entender o que passava pela mente dele para começar a construir essas experiências que ele teria ao longo dos meses. E a gente começou, né, ter um bom resultado com isso. Bom, passada essa fase na Embracon, que foram 13 anos, eu conheci, estando lá ainda, eu conheci o Maurício. O Maurício foi quem criou o Reclame Aqui, né, quem teve a ideia do Reclame Aqui como site, como plataforma. E ele teve um problema com a TAM, na época era TAM, né? Ele não trabalhou no Embracon com você? Não. Você conheceu ele? Eu vou falar como eu tá conheci bom, ele. tá bom. Ele trabalhava fazendo sites. Tá bom. E ele teve um problema com a TAM cancelou um voo e tal, e ele ficou muito satisfeito e falou, já que eu faço o site, Vou fazer um site para reclamar da TAM. eu vou fazer um site para falar da TAM. Tá. Esse foi o motivo. Tá. Só que na mentalidade dele de criação de site, ele falou, bom, não sou só eu que posso reclamar, então eu posso deixar aqui para outras pessoas reclamarem também. Quando ele criou, não se tinha uma visão de que, não, lá na frente eu vou conseguir tanta gente que eu vou conseguir fazer uma plataforma. Não existia. Era simplesmente, cara, vai ter gente reclamando. O objetivo era deixar aberto para os amigos dele também que colocarem. Tá bom. E desabafarem Tá bom. dos problemas que eventualmente eles poderiam ter com empresas, Tá bom. né? E aquele projeto ficou ali. Ele foi seguindo a empresa Aí ele dele. fez o sitezinho dele, reclamou da TAM e e deixou ficou lá. Quase uma E- terapia. Falei mal, tá aqui, pronto. Tipo o Orkut da reclamação Tá na bom. época, né? Bota lá. E ele foi tocar as coisas dele. E nesse meio tempo, eu lá no marketing da Embracon comecei a estudar SEO. Isso também Sim. lá nos primórdios da internet, né? Falei, como é que a gente usa o SEO para indexar melhor? Quando o cliente perguntar sobre a gente no Google, ele encontra a gente. E aí uma pessoa, que era um diretor comercial da Embracon, falou, Gisele, você está falando sobre isso? Eu fui numa palestra de um cara que estava palestrando falando sobre isso. Ele criou um site. E esse site, ele mostrou lá os números, como ele tá indexando no Google e tal. Nem conhecia também. Tá. Eu falei, me dá o cartão, que eu vou fazer um benchmark com esse cara. Minha rotina normal. de fazer benchmark ali. Eu falei, me dá o cartão dele que eu vou fazer um benchmark com ele. E foi assim, a gente se conectou, aí eu comecei a entender o que era Reclame Aqui. Quando ele me mostrou a ideia, e o site, né, que já tava no ar, eu falei assim, Maurício, Você tá com ouro na mão. isso aqui é ouro. Porque a minha vivência com reclamação, atendendo clientes, eu pensei assim, bom, aqui é a forma da gente poder escalar. O que funcionou aqui dentro da Embracon.
poder escalar para o Brasil, para outros consumidores, etc. Né? Eu vi uma infinidade de possibilidades ali. É porque você conhecia o outro lado, tá? E aí foi quando a gente começou a namorar o assunto e pensar como é que a gente então constrói isso como um negócio, mas ainda era tudo na fase de projeto, de ideia. Ninguém pagava também, não tinha nenhuma visão de ninguém pagamento. Pagava nada, enfim. E as coisas começaram a acontecer. Resumo da ópera, eu fiquei 2 anos no processo de transição. Em paralelo, tocando os dois. Em paralelo. E eu falo isso, inclusive eu comento isso no livro, que desde quando a gente tomou a decisão de trabalhar junto nesse projeto, eu cheguei pro meu chefe, eu respondia já pro acionista da empresa e falei assim, Juarez, eu estou desenvolvendo um projeto paralelo. E eu tô te falando porque eu quero ser muito transparente com você, que você saiba que eu tô fazendo isso fora do meu horário de expediente. Ele, não, Gisele, vai lá, faz, eu te dou todo o meu apoio, eu sei que você é fera, tal, vai lá e faz. Beleza. E eu fui dando update pra ele ao longo do tempo. Você ia contando como é que tava indo o site, o volume de gente entrando e tal. E aí ele foi me dando espaço pra eu poder ir fazendo o meu trabalho paralelo. Tá bom. Chegou um momento que eu ficava 2 dias na Embracon, 3 dias no Reclame Aqui. E foi indo assim, processo de transição. Depois de 2 anos, eu me desliguei realmente da Embracon e aí fui me dedicar 100% ao Reclame Aqui. Nessa fase, o Reclame Aqui, ele já tinha um pouco de receita já criada. O que era o começo da receita? Olha, a gente começou no início da receita com um serviço. Né? A gente tinha muita ideia, porque o Reclame Aqui ele começou a ter muita demanda de pessoas usando, o lance do SEO ajudou muito o Reclame Aqui a se tornar visível, né, para o mercado. Tinha muita gente já acessando, mas a gente não tinha encontrado o modelo de negócio. Mas a gente tinha um monte de ideia, cada dia surgiu uma ideia nova para monetizar, mas nenhuma dava certo. Você tem ideia, até jornal a gente fez. Não, imagino. Até jornal, distribuir na porta do metrô a gente fez. Até que chegou um momento e falou, não, gente, o que a gente tem de demanda hoje? Serviço. As empresas vêm e nos pedem ajuda para como atender, como fazer, como não sei o quê. Então, a gente foi na linha educacional e consultoria. Só que a gente percebeu assim, isso não vai escalar, né? Consultoria e treinamento para uma plataforma não vai escalar. Mas foi uma forma da gente começar a gerar... aproximação com as empresas ali. E começar a gerar dinheiro para pagar as contas, né? Então, foi assim que começou. E aí, essa aproximação com as empresas fez a gente perceber quais eram as necessidades delas em relação ao Reclame Aqui. Então, tinha dias que eu ficava assim, das 8 às 18, só atendendo a empresa. Elas queriam entender como que funcionavam, como respondia, como não sei o quê. E aí, nessas interações, elas começaram a falar assim, vocês não têm um sistema? Vocês não têm uma ferramenta que eu possa gerar um relatório? Que eu possa extrair um dado? Aí, quando a gente começou a perceber que isso se repetia, a gente falou, é aí. É aí que tá a grana. É aí que tá. E aí a gente começou a desenvolver o que o hoje é um todo software... que vocês vendem pra galera poder responder por lá. Que hoje, até hoje, né? É um dos carros-chefes de produto do RA. E aí vem toda essa jornada de RA, né? Fiquei à frente do RA por 10 anos. Foi um processo que a gente fala assim, de mudança de cultura no mercado. Porque no início nós não éramos bem vistos e nem bem quistos. Não, vocês eram os... filhas da puta que estão me fudendo. Desculpa a palavra. Exatamente. Era isso que a gente ouvia. O pessoal, pra você ter ideia, fazia blog difamando o Reclame Aqui, criava fake news já naquela época, contando história. A gente tinha muitas ameaças das empresas, ameaças mesmo que chegavam, às vezes até anônimas para nós. Eu já participei de reunião que o empreendedor trancou a porta e começou a ameaçar. Tacar o dedo na cara e tal, se vocês não tirarem as reclamações, vocês não vão sair daqui e tudo mais. Então, a gente viveu esse momento. A gente viveu esse momento, né? E existe, não sei se você já leu sobre isso, sobre quando você começa uma mudança de hábito. Então, no mercado, a gente tinha que mudar um hábito de que as empresas, elas tinham que enxergar que o cliente podia reclamar em qualquer lugar. É a janela de Overton, né? Exatamente. Que ela começa a se mover. E aí você tem um momento ali, que é o momento do declínio. Então, você tem uma grande motivação no início. Então, eu quero começar a fazer academia.
me matriculo na academia, tô super Você se empolga toda, animada. Vai dar certo, vou compro ficar bombado. roupa, né? Já meço ali o peso. Sim. Em uma semana eu já tô vendo o resultado, tá animado. Aí você começa, você vê que não é naquela velocidade que você esperava. Então você tem uma desmotivação, você tem uma curva. Se nessa curva você desanima, que é o que a maioria das pessoas fazem, aquilo tudo que você tinha planejado acaba. Sim. Né? Não é à toa que as empresas morrem, a maior parte das empresas morrem no terceiro ano, né? As pessoas desistem dos seus hábitos, das mudanças de rotina. Fazer conteúdo online. Conteúdo É online. o que mais tem. A pessoa, né, fica lá um ano sem ninguém e se ele ficasse mais uns 2, 3 meses, aí ia começar a dar... Exato. Né? Então, a consistência, persistência, ela é fundamental em qualquer coisa na vida. E foi isso que a gente percebeu. Bom, se a gente passar por esse vale aqui, que é o vale da desilusão, que as pessoas estão odiando a gente e metendo processo aqui judicial. Mas e tudo vocês mais. tinham essa percepção que tinha. Era essa clareza tinha. Isso é legal. Tinha legal, essa clareza. Tá. Porque a gente via muito claramente que isso era uma demanda do consumidor represada. Naquela época, só existia um canal fora da empresa para você reclamar. Que era do governo ou não? Que era o Procon. Então, E analógico. Então, para você reclamar no Procon, você tinha que fazer o quê? Ir lá presencialmente. Quem tinha esse tempo, né? Hoje já não tem, naquela época não tinha também. Sim. Então, a gente percebeu que havia um espaço ali. Tá. Que tinha que ser preenchido, né? E que se a gente não fizesse isso, as próprias redes sociais iriam consumir esse espaço. O Twitter estava chegando, as pessoas já estavam começando a usar o Twitter para poder reclamar, depois vem o Facebook, só mais à frente que veio o Instagram, né? Tá, mas mesmo assim, tudo já, você entendeu? Então a gente percebeu que tínhamos, baita visão, tá, né, que continuar com esse projeto. Enfim, fiquei ali à frente do Reclame Aqui 10 anos, ele se consolidou, se tornou uma plataforma reconhecida, respeitada pelas empresas, números extremamente expressivos. E aí, quando eu já tinha feito tudo isso, eu olhei e falei assim, a minha motivação, ela mudou. Porque no começo, a minha motivação era fazer o Reclame Aqui dar certo. Todo mundo falava comigo, eu já sabia. O meu objetivo aqui é fazer o Reclame Aqui dar certo. E eu trabalhei muito para isso, mergulhei de corpo e alma para isso acontecer. Tá. Quando deu certo, eu falei, qual que é o próximo desafio? Ficou mais fácil, talvez. Qual que é o próximo desafio? A gente já tinha investimento, a gente já tinha, né, um aporte de primeira rodada já realizado. Tá, qual é o próximo desafio? Né? E aí eu olhei e eu vi o mercado começando a se desenvolver para esse olhar da experiência. E as empresas chegavam para mim e falavam assim, Gisele, vocês não vão criar nada para poder ajudar a gente a desenvolver os outros pontos que não é só da reclamação? A gente não quer que o cliente só reclama, a gente quer cuidar da esteira toda. Sim. E aí eu comecei a ouvir isso aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vocês não têm nada? Vocês não têm? A gente até chegou a fazer algumas consultorias ainda, né? Porque o Reclame Aqui é uma empresa de tecnologia, então o foco não era serviço, né? Embora tinha serviços adicionais ali, mas o foco não era consultoria, nem esse olhar mais voltado para implementações, né? E aí eu fui percebendo que a gente estava perdendo um espaço de mercado para isso. E eu falei, bom, se eu não fizer essa mudança agora, não vai ter outro momento para poder fazer. Vai ficar tarde, vai vir alguém ocupar esse espaço, vai ficar mais difícil. E aí quando eu olhei, eu falei assim, há já, né, um espaço falando de experiência, mas a gente tem pouco isso difundido, a gente precisa tornar isso mais simples, a gente precisa tornar isso mais escalável. Tá bom. Assim como o Reclame Aqui escalou a voz do consumidor, eu vi na experiência uma forma da gente poder escalar isso, tornar isso mais simples para as empresas, mais palatável, para que uma empresa de uma pessoa, uma empresa de 80 mil funcionários, entendesse que aquilo poderia ser uma estratégia para ela. E aí foi quando eu fiz esse processo de transição, saí da operação do Reclame Aqui e comecei a me dedicar ao Instituto Cliente Feliz. Tá. Né? Hoje, no Instituto Cliente Feliz, a gente atua com empresas de médio porte a grande porte, fazendo implementação do universo C de clientes. Então, seja de CX, CS, atendimento, que há muita demanda ainda reprimida de atendimento ao cliente. E aí a gente começou esse processo assim, se é para trabalhar nessa vertente, se é para trabalhar nessa área, a gente vai fazer isso escalar também. Isso que eu ia perguntar agora, porque você
deixou bem claro, né? No RA vocês fizeram lá o software e falaram assim, bom, agora estamos escalável. Isso. E aí você sai de lá para pegar uma outra parte, então vamos dizer que você pegou o VOC ali e resolveu, Isso. né? Mas uma área mais estruturante, que é muito mais difícil fazer com software. Então você começa com uma consultoria, pelo que eu entendi, treinamento, consultoria. Exato. E aí como é que escala isso? Então, aí está, né? Todo projeto, ele tem etapas de maturação, né? Então, o grande erro, eu vejo, assim, em muitos empreendedores, é querer resolver tudo com software, Sim, né? sim. Então, o nosso primeiro passo foi entender a maturidade do mercado. Então, as pessoas estão entendendo o que é isso. A possibilidade que existe de você ter mais lucratividade quando você investe na experiência do cliente. É que vem o cliente feliz da lucro. Exatamente. Tá. Então, aí vem o livro, para criar mais consciência, capilaridade, porque o livro, ele chega onde eu não chego. Né? A mensagem chega onde você não pode estar presencialmente. Perfeito. Então, foi uma forma da gente poder escalar essa mensagem. De entender o momento do mercado que ele precisava de educação ainda e eu preciso escalar. Tá e a gente entendeu muito claramente isso. O mercado precisa passar por um processo de consciência. E foi um momento que a gente empurrou isso muito fortemente na pandemia. No primeiro ano da pandemia, eu fiz mais de 100 lives gratuitas para poder falar pra lançar sobre o livro. assunto. Não. Para poder falar sobre o tema de experiência do cliente. Depois, o livro foi lançado no segundo ano. Nessa época, então, antes da pandemia, você não tinha a repercussão que você tem hoje? Não. Nada? Tinha muito pouco. Você era uma executiva conhecida, porque as pessoas conheciam. Eu tinha um pouco contato, assim, com redes sociais. Tá. Eu tava tão focada, e eu acho que essa é uma característica que eu tenho, né, como empreendedora, que quando eu entro para fazer alguma coisa, eu mergulho naquilo. Você bitola naquilo. Corpo e alma. Tá. Você não me vê fazendo outra coisa. Tá. Então, no Reclame Aqui, eu estava muito focada em fazer o Reclame Aqui dar certo, né? Que era o meu objetivo lá. Então, rede social, para mim, era uma coisa adicional. Que hoje, né, para os executivos, empreendedores, isso não dá mais para você olhar dessa forma. Né? A rede social, a sociedade, ela requer que tenha uma voz da direção falando ali nas redes sociais. Perfeito. Mas na nossa época ali, de começo de empreendedorismo, a gente não focar aqui, né? Então, no LinkedIn eu tinha já alguma coisa, né? Tanto é que isso também influenciou de alguma forma hoje eu ser top voice, porque eu já tinha uma construção ali no LinkedIn. Mas Instagram, não mexia com nada. Tá. Então, eu comecei a mexer logo da minha saída do RA. E começou a fazer essas lives gratuitas. Lives com todo tipo de empresa, com evento, com tudo. E fui fazendo tudo aquilo. Fui para o Nordeste em parceria com o Sebrae. Rodei várias cidades no Nordeste falando sobre cliente, plantando a sementinha, né, sobre empreendedorismo, para os empreendedores, aliás, falando de experiência do cliente. E foi isso que a gente fez, né? O primeiro ano foi só de plantio. Só plantação, né? Então, hoje eu falo, né? Às vezes eu vejo, né, pessoas que me mandam mensagem lá no Instagram, como é que eu me torno um palestrante de CX? Cara, você tem que plantar primeiro. Não tem outro caminho. Aliás, tem outros caminhos paralelos, mas se você quer fazer algo com consistência, né, e ser realmente reconhecido por isso com autoridade, você tem que plantar. Todo o processo de empreendedorismo, de qualquer coisa que você vai fazer na vida, é plantação e colheita. Eu já entrevistei muita gente aqui, a Cláudia, a Camila, e aí você vê todo mundo de maneiras diferentes, um processo de plantio. É plantio. Eu estudei não sei quantos anos, eu gastei um apartamento fazendo curso lá fora. A outra, eu rodei aqui, pensei em fazer uma caravana, não deu certo, fiz não sei o que, nananã. Mas todo mundo primeiro plantando muito. E aí eu precisava divulgar meu conhecimento até para aprender junto com aquilo que eu divulgava. Enfim, então você vê esse processo muito... É muito isso mesmo, né? Muito fortemente. E no Reclame Aqui ainda, nós tínhamos uma frente educacional e nós tínhamos lá uma agenda, um calendário que se chamava Reclame Aqui Day. A cada 15 dias eu fazia uma turma de Reclame Aqui Day. Com os clientes de vocês? Com empresas do mercado. Qualquer empresa? Então, qualquer empresa poderia entrar lá no site do Reclame Aqui. E se inscrever. Se inscrever. A cada 15 dias, tinha lá uma agenda comigo e com o Maurício e a gente treinava as empresas. E a gente fez isso por quase 10 anos. Cara. A cada 15 dias. Então, eu fui me tornando conhecida nesse mercado. A cada evento.
nesse mercado de atendimento ao cliente, dentro das empresas, por essa exposição que o Reclame Aqui me trazia. Né? Então, no mercado corporativo, as empresas já me conheciam. Só somado assim, de uma maneira muito conta de padaria, a gente treinou mais de 10 mil empresas nesse processo. Isso que eu ia falar, olha que loucura, né? As pessoas olham e falam assim, eu quero ser famoso, eu quero ser... Porque daí eu falo uma coisa aqui e todo mundo vai me ouvir. Pô, ninguém tá vendo que ela passou 10 anos a cada 15 fazendo dias a mesma falando coisa. com 20, 15, 10, 50, sei lá quantos que eram. Mas com um grupo pequeno de pessoas. É o 1 a 1. É 1 a 1. Não... E quando você está fazendo, né, quando você tem um objetivo muito claro, você não olha a relevância do que você está construindo para o restante das pessoas que estão à sua volta. E aí, já muito à frente ali, já estava beirando ali uns 8, 9 anos que a gente estava fazendo isso. Uma vez nesses encontros da RAD, a gente tinha a Amazon, Nubank e Facebook na mesma plateia. Aprendendo com a gente. Aí vocês falam, porra. Aí eu olhei pro Maurício e falei, Maurício, a gente tem que comemorar isso, porque olha onde a gente chegou. As empresas veio gente de outros países para aprender como é que fazia para atender as reclamações. Então, você vai construindo, você não percebe o que você está fazendo. É o que você falou, né? Você baixava toda a sua cabeça para colocar aquilo como foco, fazer dar certo, que você não estava olhando. A hora que você parou para olhar, falou, gente, alguma coisa deu certo do trabalho, tudo que eu fiz aqui. Exatamente. Então, hoje, né, o meu objetivo não é a influência. A influência ela é consequência de um trabalho que precisa ser construído para tornar o CX mais democratizado. O nosso objetivo não é a influência. O nosso objetivo é usar a influência como ferramenta para o conteúdo chegar lá. Para construir aquilo que a gente está construindo no instituto. A mentalidade chegar. Legal. Você tá entendendo? Então só voltando. Então, você muito sabiamente entendeu. Pô, preciso primeiro investir, preciso gastar tempo fazendo um pouco do que eu fazia no Reclame Aqui, mas de uma maneira aberta para todo mundo entender que isso aqui é importante. Então, esse foi o seu primeiro. Tanto com palestra ali, com as lives, quanto com o livro. Isso. Perfeito. Ficou um ano fazendo isso aí. Só um ano fazendo isso. Sem resultado, em teoria, assim, sem, né? Só plantando. Então, as pessoas me falam assim, como que eu faço para ser palestrante? Cara, planta bastante e valida aquilo que você está construindo, que você fala também, né? Porque não é só ler um livro e sair falando sobre aquele livro. Porque quando a gente está falando de ensinar e você começa a estar num lugar de influência, a sua fala, ela se torna, às vezes, a lei, a regra. Né? A pessoa pega a sua fala e fala, fulano disse que é assim. Então, a gente tem que fazer assim. Não importa quais são as consequências disso. Então, é muito insábio a gente pensar em ser influencer, né, de qualquer assunto, sem medir quais vão ser as consequências dessa fala, né? Quando você está nesse espaço, você assume uma responsabilidade com cada um daqueles seguidores que começam a te seguir e usar a sua palavra como uma lei, né? Como uma diretriz. Uma verdade. Como uma verdade, né? Hoje, diariamente, eu recebo mensagens das pessoas falando assim, eu usei a sua fala na reunião com a diretoria. Eu usei para convencer não sei quem. Eu usei para não sei o que lá. Coloquei no slide último lá seu texto, era meu truco aqui pro diretor. Eu usei, né? Então, olha, né? A responsabilidade que você tem. Responsabilidade, né? Não é só um post para ter mais curtida, não é só um post para gerar engajamento, mas muito mais que isso, como é que essa mensagem está chegando lá na ponta. Então, a gente vem com esse trabalho de influência, de consciência de mercado, mas no bastidor, o Instituto ele vem atuando com outras frentes. A gente olha para dentro de uma empresa, entende a necessidade dela e vai lá implementar aquilo que ela precisa. Isso no braço de consultoria. A gente não gosta de chamar de consultoria. Lá nós chamamos de sex partner. Tá bom. Por quê? Quando você fala consultoria para alguém, a pessoa já coloca numa caixinha na cabeça dela de experiências que podem não... Um monte de PowerPoint dizendo o que você tem que fazer e vai embora. Entendeu? Então, desde o início a gente falou assim, nós não somos uma consultoria. Nós somos uma empresa que implementa coisas, né? Implementa necessidades do universo C de clientes. Né? E aí, além de ser um sex partner, o que... Pode beber. De ter o CX Partner, o que mais vocês fazem lá dentro? Ou como, de novo, a pergunta lá do início, como
não automatizar, mas como dar escala ao instituto. Sim, pois é. Aí, o primeiro ano foi de geração de consciência. Tá bom. Né? E a gente viu um movimento muito forte depois disso no mercado, que o quanto esse assunto se ampliou, né? O quanto teve pessoas que embarcaram nessa causa. Então, o movimento começou a acontecer em prol da experiência do cliente. Hoje, a gente tem vários profissionais fazendo trabalhos brilhantes, né, de experiência do cliente no Brasil. E isso me deixa muito feliz, porque a gente começou a dar visibilidade para um assunto que ele estava lá num cantinho. Tá. Né? E aí vem a etapa, então, ok, eu entendi que isso é importante, que isso precisa ser feito, então como é que eu faço? E aí vem o trabalho artesanal da implementação, do Sex Partner ali, de ir lá dentro da empresa fazer a implementação. A gente atua hoje muito no varejo, né? Então, a gente entra dentro das companhias, é um trabalho extremamente complexo, quando você tem que implementar a experiência num nível escalável. Então, a gente entra e faz realmente o trabalho de mão na massa de implementação, junto com a empresa. Tá. Bom, pode continuar, depois eu pergunto. E aí vem agora a próxima etapa, que é a etapa da escala. Tá. Né? Então, eu já vou soltando alguns spoilers por aqui, mas o nosso plano para 2024 é dar um passo, né, a mais agora, trazendo mais tecnologia, trazendo um pouco de escala para aquilo que a gente construiu. Não dá ainda para você ter um software que você fala assim, cara, o software vai melhorar a experiência do cliente. A gente sabe que não tem isso, sim. Né? Pode ser que exista mais à frente, mas ainda não temos essa solução. Eu acho que a inteligência artificial, ela vem para nos trazer muitas soluções daquilo que hoje é feito na mão, né? Mas não resolve o resolve o contexto inteiro. Então, a gente pretende dar um próximo passo, a gente vai lançar alguns produtos em 2024 com esse olhar já de escala, olhando para a qualidade da experiência. Minha percepção é que tudo aquilo que podia ser software, que era muito óbvio, sei lá, um RP, um software de projetos, um software para chat, atendimento a cliente, sei lá, e vários outros, já foram feitos lá atrás. Exato. Já não são novidade. Exato. Agora nós estamos numa fase que é muito difícil algum problema que um software daria conta, então e ainda mais o público que vocês atendem, que é médias e grandes empresas, você precisa trazer o software para te ajudar, mas tem um lado tailor-made junto para entregar essa solução. Total. Tá. Nenhum dos meus clientes hoje, eles têm alguma dificuldade de, nossa, não tem um software para fazer isso. Talvez esteja com um software que não seja adequado para ele, né? E precisa fazer uma mudança. Mas há soluções já que resolvem muito bem essas etapas. Acho que a gente tem uma dor enquanto software hoje no Brasil, que é a conexão de todos os pontos, né, da jornada. Então, hoje você tem software para um pedacinho aqui, outro software para lá, outro para cá, e aí a área, né, de atendimento, de experiência, ou até mesmo de CS, ela fica tendo que pular fica quebrada, é muita tela junto, atrapalha, a pessoa perde a experiência do time fica péssima e ele não consegue dar uma boa experiência para o cliente. Exatamente. Então, acho que nisso a gente sofre ainda, né, em termos de soluções para a experiência do cliente. Mas o que eu vejo muito hoje é o como fazer, né? Como é que eu uso o software para colher o melhor dele, o melhor resultado dele? Como é que eu uso as ferramentas que existem no mercado para melhorar, de fato, a experiência do cliente? E é engraçado que esse é o papel do CX da empresa, que ele fala o seguinte, se a Gisele contrata o meu software e ela não usar, é péssimo para mim. Exato. Porque ela vai dar churn. Então, se eu conseguir ter alguém aqui que vai ajudar a Gisele a usar ele 100%, é o melhor dos mundos para mim. Todo dia, porque daí eu garanto que ela vai viciar no meu negócio. Exatamente. Então, você presta até um serviço pro fornecedor de software que... Sim. Legal. Hoje, inclusive, né, nós temos uma camada de parceiros, né, em volta, porque o que a gente acredita muito é no formato de ecossistema. Né? Então, o que nós estamos construindo com o Instituto no Brasil é um ecossistema que conecta diversas soluções em volta da experiência do cliente. Legal, né? legal. Então, seja de maneira educacional, seja com implementação, seja com tecnologia, o que nós queremos é criar esse... colchão para que a empresa se sirva. Hoje está tudo muito pulverizado. Então, você tem que buscar informação, tem aqui, ali, acolá, busca aquela empresa aqui, a outra é americana, a outra não tem muitos recursos. Então, como é que a gente cria uma solução completa para a empresa? Você sabe que eu tive uma discussão com o Diego Wagner, que ele é CEO da MeTime, até eles foram comprados agora faz pouco tempo.
Falei, pô, Diego, por que seu software, e o software ele é feito para vendas inside sales, B2B, é bem, bem específico. Cara, por que você não faz uma coisa maior, que tem o CRM, que tem não sei o quê, faz, né? Cabeça já meio viajando ali. Ele falou, cara, primeiro que assim, esse movimento já existiu no mundo, já tiveram softwares assim, eles eram péssimos e muito rasos. Então, eu entendo que o caminho é cada empreendedor ou cada empresa ser muito bom num pedaço e talvez se conecta com outra nos outros pedaços. E aí talvez ter uma terceira, uma outra empresa, que pode ser vocês, que vai falar assim, não, eu vou fazer a interface única, login único, mas eu vou absorver todas essas tecnologias por trás e entregar a solução final. Mas que eles são muito bons de fazer, porque eu fazer tudo não vou conseguir. Não dá para você acreditar que hoje você vai conseguir atingir todas, né, as camadas. Você pode ver os softwares, que a gente tá falando de software agora, os softwares que existem no mercado hoje, que faz tudo, ele é sempre bom em uma etapa. O resto ele quebra faz, um galho. Mas, né? E aí não é bom o suficiente, você vai lá e contrata o outro. Exatamente, você tá entendendo? Perfeito, então não funciona. Então, a camada aí de ferramentas, nós somos parceiros de todas elas. Então, a gente entra dentro de uma empresa e olha, que necessidade ela tem de solução. E a gente vai pro mercado entender, tem esse parceiro que vai ser adequado para essa solução dela aqui. Né, você vai montando esse Lego. Exatamente. Legal. E a parte de evento de vocês? Porque eu sei que vocês têm alguns eventos, vocês têm uma... A frente educacional, sim. O evento fica na frente educacional também? Sim, tá. sim. Tá. A gente é muito forte na frente educacional em termos de produto e receita também. Pretendemos escalar, a gente já veio para 2023 com a entrada de plataforma para educação. Então, a gente tem hoje uma plataforma educacional que chama Educa. E na Educa a gente tem cursos tanto para o B2B como para o B2C. Tá bom. E a frente de fábrica de conteúdo também. O que é fábrica de conteúdo? Às vezes a empresa já tem uma plataforma interna, uma academia interna, e ela não pode contratar outra plataforma educacional. Então, hoje a gente tem um time de especialistas no Instituto que produz, né, junto com o especialista, o conteúdo, e a gente entrega esse conteúdo pronto, fechadinho, para a empresa colocar dentro da plataforma dela. Tá. A Educa é de vocês. A Educa é nossa. Tá bom. 100% nossa. Tá. E aí vocês fazem conteúdo para a própria Educa ou para Educas de terceiros. Exatamente. E temos a Educa in Company também. Então, hoje a gente tem clientes, por exemplo, como Porto Seguro, Friboi, são empresas que usam a nossa solução para trabalhar a educação dos seus colaboradores in company, né? Então, a gente personaliza, a gente faz ali um white label dela, né? Com toda a personalização, o colaborador entra num ambiente que é da empresa, não é o da Educa, sim, né? Sim. E ali a gente faz todo um acompanhamento desse aluno. Quando nós trouxemos a plataforma, a gente pensou assim, a gente não quer só vender curso, porque curso tem um monte no mercado. Então, a gente quer realmente trazer aprendizado. Então, hoje, para você ter ideia, a pessoa que cuida, que lidera a minha frente educacional, ela liderava educação no ITA. Caramba. Então, o objetivo é educar. Vocês chegam a pegar conteúdo de terceiro ou não? Pegamos também. Tá. Só que dentro da nossa metodologia. Tá bom. Então, assim, eu tenho um especialista, né? Então, vamos supor, o Matheus vai lá dar um treinamento dentro da Educa. Tá. O Matheus, ele vai seguir a metodologia educacional da Educa para poder aplicar o conteúdo dele. Tá bom. Né? E aí sim você me permite subir o meu conteúdo para aquela empresa. É o que a gente chama de transposição de conteúdo. Tá. Então, você tem um conteúdo que você é especialista, e aí nós vamos entender, a Jaque, que é a pessoa que cuida disso com o time, entende o seu conteúdo e ela te dá os frameworks para você construir o seu conteúdo, transpor o seu conteúdo de uma maneira didática para ele subir para a plataforma. Perfeito. Né? A gente agora, no ano de 2023, a gente trouxe muito dos nossos conteúdos. Então, a gente partiu do conhecimento que já tinha dentro de casa. Em 2024, a gente começa a trazer conteúdos que não são só os de dentro de casa, mas também de especialistas do mercado. Né? E a nossa premissa também é não só o aprendizado, mas trazer muito da prática, da vivência. Então, hoje, por exemplo, antes de eu vir para cá, eu estava na abertura de um encontro em que os nossos alunos, eles estão fazendo um estágio dentro do Instituto. Os alunos do B2C. Os alunos do B2C. Tá.
Então, eles foram lá, fizeram a nossa formação em CX e ao final da formação, eles ganharam como uma premiação um estágio dentro do Instituto para entender como é que a gente pega tudo aquilo que ele aprendeu E aplica na prática. e aplica lá dentro de Legal, uma grande corporação. Tá. Né? Tá. Isso hoje falta muito no mercado, porque você vai lá, tem muito conteúdo legal, mas, cara, e agora? Como é que eu faço de fato? Você pega uma jornada, né? Que é o básico hoje da experiência. Ah, como é que eu faço então a jornada? A jornada já é quebrada, né? Ele tem a parte de educação, mas não tem a parte da prática. Ele não tem a parte de implementar. Exatamente. Então, essa experiência a gente quer também começar de uma maneira a escalar mais para o mercado, para os profissionais. Então, hoje dentro do Instituto a gente tem soluções para empresas, soluções para empresários. Então, hoje a gente percebeu no mercado, atuando com essa democratização do CX, quando eu rodei o Brasil, né, com o Sebrae, visitando cidades, que o empreendedor da lojinha, ele quer também investir na experiência do cliente, só que ele não sabe como e nem tem tanto dinheiro para isso. Nem sabe que existe, talvez. Exatamente, mas ele quer cuidar melhor do cliente sim. dele. Então, a gente tem soluções imersivas educacionais para empresários e temos para profissionais. Então, no B2C, formação em CX, formação em sucesso do cliente. A gente traz esses estágios também para acompanhar esse profissional na carreira dele. Temos as soluções de implementação para a empresa, né, que é ir lá e botar a mão na massa. E para esses empresários, que é outra pegada, é outra conversa também, né? Quando você vai para o empreendedorismo, falar de experiência do cliente é outro dialeto. Não é o que você usa dentro das corporações, né? Então, você tem que saber fazer esse depara para que aquilo seja uma ferramenta de crescimento da empresa. Né? Perfeito. Ser mais prático e mais aplicável e não ficar muito no aéreo. Porque uma grande corporação, ela tem fôlego para, por exemplo, começar a implementar uma cultura de experiência do cliente. 1 ano, até todo mundo da corporação entender que aquilo é importante. Fôlego, né? Vamos implementar a cultura. Sim. Né? Já teve organização que nós ficamos mais de 1 ano fazendo só o trabalho de cultura dentro da organização. Mas você pega o pequeno negócio, ele não tem esse fôlego. Sim, tem que mudar amanhã para aumentar o... Me fala o que eu tenho que fazer para vender mais amanhã, né? Sim. Então, é outro dialeto, é outra estratégia, são ferramentas mais direcionadas que a gente usa, muitas delas até voltadas mais para o CS, porque o sucesso do cliente, ele é mais pragmático. Mais imediato, talvez. Na resposta ali do cliente, né? Então, a gente tem que também entender que ferramentas usar para esse mercado. Então, assim, de modo geral, o nosso objetivo é cada vez mais ampliar essa visão de experiência do cliente no Brasil e no mundo. Legal. E aí, não compete com o instituto, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Você dá aula numa outra instituição, que você dá na SPM, né? Aula de CX e CS. Ou isso é um complemento também para trazer mais... sempre focado nesse objetivo, cara. E o meu objetivo é trazer o conceito para todo mundo. Então, eu vou tacar nessa frente, mas vou tacar nessa frente aqui também. Aquela visão que a gente estava falando agora de ecossistema, não faz sentido você pensar que na frente educacional você só vai ter um canal. Então, para nós, quanto mais a gente puder ampliar essa voz, melhor é. Claro que não dá para sair fazendo com qualquer instituição, qualquer parceiro, né? Você também tem que ter ali os direcionamentos. Mas quando a gente começou a trazer a Educa para o mercado, a gente sentou com a ESPM e a gente entendeu assim, será que os nossos conteúdos vão, de alguma forma, competir um com o outro? E o que a gente percebeu no mercado? Estudando o comportamento dos alunos. Que o profissional que vai fazer um curso na ESPM não era o mesmo que fazia o curso na Educa. Um curso mais rápido, talvez mais... Então, eles não competem um com o outro. E, na verdade, o que a gente percebeu é que havia oportunidade de cross. Pô, eu começo fazendo um curso menorzinho aqui, gostei muito, cara, eu quero me especializar nisso. Exatamente. De fato, faz sentido pra mim, então eu vou agora fazer um curso na SPM. Então, o que a gente entendeu? Que nós tínhamos que ser parceiros. Então, hoje, o aluno da Educa, ele tem benefício para poder se matricular no curso da ESPM e vice-versa. Tá, né? Não, legal. E aí, é que é difícil separar as duas coisas, mas de toda essa vivência que você teve, né? Eu não vou nem dizer se eu quiser ser um influenciador, mas se eu quiser ser um profissional de CX ou CS, que ainda se mistura um pouco as coisas, o que você diz como caminho?
Você tem vários cursos ali B2C, dá para começar com uma coisa mais simples. Vocês vão fazer alguma coisa também pro lado de... se eu fizer esse curso, eu vou ter alguma... Trilha que eu vou eu vou tentar me alocar em alguma empresa, Sim. porque você tem muito cliente. Como é que é essa jornada ali, de entrar num curso e sair empregado, talvez? Isso é o que a gente chama de plano de carreira. Tá. Né? Hoje, os nossos alunos, eles já têm um acompanhamento, mas ainda não é o que a gente quer fazer de plano de carreira. Tá bom. Tá? Por exemplo, primeira etapa. Primeira etapa. Lá a gente chama de, tem o V0, V1, V2. A gente ainda tá no V0, nesse processo. Tá bom. Mas a proposta é ter um plano de carreira para esses profissionais. Porque eles também ficam muito perdidos, né? Eu quero trabalhar na área de CX. Eu recebo mensagem todos os dias no meu Instagram falando por qual caminho eu sigo. Tá. Todos os dias. Pra trabalhar com essa área. Tá. Qual caminho que eu sigo? Vem mais eu quero trabalhar com CX ou vem mais como eu vou ser influenciador? Eu quero trabalhar com CX, minha inspiração é você, tá. Eu quero seguir o que você seguiu, né? Porque vem a história e fala, nossa, é uma referência, eu quero seguir essa referência, né? E me tornar um profissional também dessa área. Eu acho bem legal que tem pessoas que daí elas vão se desenvolvendo, é muito legal elas você vão te contando? ver a evolução dessas pessoas, né? Muitas das pessoas que começaram um curso comigo, tem a sua consultoria própria hoje, de experiência do cliente. Tem uma aluna que ela fez um curso comigo na ESPM, e eu falei muito na ESPM sobre o design de serviço, que é uma especialidade que nós temos dentro do Instituto. Tá. Porque quando a gente fala de CX... há várias disciplinas e várias ferramentas que você pode usar para implementar CX. Uma das que a gente usa é o design de serviço, que é uma metodologia assim, que você tem, é uma frente do design que você pode usar para N coisas na vida. Hoje, tudo que nós vamos construir de projetos internos para a nossa própria empresa, a gente usa o design de serviço. Porque é uma metodologia que nos ajuda a trazer com mais clareza a solução que a gente precisa dar para aquele problema. Tá. E aí essa aluna, ela fez esse curso, e eu falei muito do design de serviço nesse curso, e ela se encantou com isso. Se apaixonou? Ela foi lá, fez outra especialização em design de serviço, criou a sua consultoria de design de serviço, e hoje ela atende empresas focadas em design de serviço. Olha que legal, né? Então, há um caminho? Há um caminho. E qual é esse caminho? A primeira etapa de qualquer mudança é o conhecimento. Então, é o que eu sempre falo. Começa a estudar o assunto. Não é que você viu um influenciador na rede social e fala assim, eu vou fazer isso também, né? Começa a fazer. Estuda primeiro. Porque às vezes você começa a estudar e fala assim, não sei, eu acho que não é bem isso que eu quero fazer, não. Tem um ótimo ponto aí, né? É muito fácil olhar pra uma pessoa, sei lá, que joga futebol e o cara é encantado com aquilo, acorda cedo, é feliz e joga bola. Eu falo assim, cara, eu quero jogar futebol. E não porque eu quero jogar futebol, é porque eu quero sentir a alegria que essa pessoa e o engajamento que essa pessoa sente. Então, deve acontecer muito com você. As pessoas vêm ser toda empolgada, dá aula, faz curso, não sei o quê, cliente, há 20 e tantos anos. A pessoa, cara, eu quero sentir esse brilho no olho que você tem. E às vezes não é pra ela esse caminho. Então acho que o aprendizado resolve os dois problemas. Tanto de... Exato, pra você aceitar, não, é isso mesmo que eu quero fazer e mergulhar. Ou falar, puxa, não é isso que eu quero fazer pra minha vida. Então o conhecimento é a primeira etapa. Depois do conhecimento, eu falo, vai fazer algum experimento. Aplicar aquilo que você aprendeu. E tem muita gente que pula essa etapa. Né? Então, vai lá, conhece e depois quer já construir algo novo. Então, é um grande risco, porque no dia a dia, a teoria, ela é muito divergente, né? Há muitas discussões, a gente tem reuniões, às vezes no Instituto, para falar de um projeto, um direcionamento estratégico de um projeto que a gente está implementando, que a gente a gente tem lá uma caixa de ferramentas, de CX, CS e atendimento. Aí a gente pega um pedacinho desse, um pedacinho desse outro aqui, para criar uma solução para essa empresa aqui. Você só consegue fazer isso quando você tem experiência no assunto, né? Então, senão você vai pelo quê? Pelo que a teoria diz. Não, a teoria diz que é para eu fazer exatamente esse passo a passo. Então, minha proposta sempre para os alunos é, primeiro estuda, depois você vai aplicar. Pega a padaria da esquina. Isso que eu ia perguntar. E aplica. Um gancho aqui. Você falou que você tem empresas que são pequenos empresários que estão assim e não tem dinheiro. Não dá pra juntar essa galera pra fazer um projeto pra esse pequenininho? Dá. É uma das... eu sei que não é fácil, tá? Não, mas você já entendeu que é uma das ideias aí. Criar
né, essa rede já era verdade, na verdade, para a gente ter lançado, a gente não conseguiu por conta de agenda, que é a nossa formação de consultores. Que seria um segundo passo da formação. Faço uma coisa técnica, depois eu viro um consultor. E para ser um consultor, eu tenho que fazer uma consultoria, um TCC em algum lugar real. Exato. E aí eu começo por aí. Legal. Então, tem a formação, conheci como funciona. Aí eu vou estagiar no assunto, eu vou experimentar aquilo, vivendo na prática. Então, eu falo, chega na padaria do seu bairro e falo, quero fazer aqui, você me deixa fazer? Vai no seu salão de beleza. Sabe assim? Um amigo que tem um estacionamento, vai lá e fala pra ele que vai fazer de graça pra ele, porque foi assim que eu comecei, fazendo de graça. Né? E o de graça, na verdade, era um grande investimento. Sabe o que eu achei engraçado? As pessoas pagam uma fortuna para estudar, gastam um tempão delas. Falou em trabalhar de graça para alguém? Eu não vou. Não, é um crime. Não, tem que me pagar. Gente, você está pagando para estudar, ou de graça, ou ganhando muito pouco, você está ganhando para aprender. É a chance que estão te abrindo as portas para poder fazer ali dentro. É um baita investimento, não é? Tanto você fez de graça um ano depois de ter feito uma empresa de super sucesso. Você não precisaria ter feito isso. Você poderia falar assim, cara, eu sou a Gisele, eu sou conhecida demais, eu não vou fazer nada de graça. Tem gente que toma essa postura, né? Eu já não preciso, já tenho meu status aqui, esquece. Exatamente. Você não. Não. Você falou, azar, cara, eu tô reconstruindo de novo, eu sei que o processo é esse, aqui começa assim, depois aqui. A clareza também, eu acho que ajuda muito, né? A sua visão da... E a experiência também que você vai adquirindo ao longo do tempo, né? O próprio Reclame Aqui no início, a gente fazia muita coisa de graça. Eu ficava uma fera com o Maurício, porque eu era a pessoa responsável pela receita da empresa. E ele dava de graça, como é que eu vou competir com isso? E aí, às vezes, chegava numa reunião, assim, com uma empresa gigantesca e falava assim, eu vou dar pra vocês aqui tal coisa. Eu saía da reunião e falava, Maurício do céu, você quer me matar? Era a minha chance de faturar. Exatamente. Mas foi um processo, de construção. Então, vai lá, conhece, depois implementa, testa isso, aí você vai sentir na pele o que é fazer isso. Hoje eu tenho alunos que vêm fazer a minha formação e eles já estão nessa fase de fazer a implementação. Eles vão lá num pequeno negócio e começam a testar. E as perguntas que eles me trazem para as nossas mentorias são outras. Já é assim, Gisele, na hora que eu vou apresentar, acontece isso, aquilo. Como é que você condensa aqui para poder fazer apresentar? Entendeu? São outros movimentos. Então, essa é uma jornada. E aí tem 2 caminhos para esse profissional de CX, né? Pensar assim, eu quero atuar como consultor ou como um empreendedor individual nesse assunto, ou eu quero atuar dentro de empresas. E o que eu gosto muito de dizer assim, tá faltando gente dentro das empresas para fazer CX de verdade. Então, nem sempre o melhor caminho é o caminho do empreendedorismo. Às vezes você segue ali por uma carreira lateral dentro da empresa e você vai trazer resultados que depois vão te levar para um outro patamar se você quiser empreender lá na frente. Você falou aqui, a sua escola foi Embracon e a Devasqual. Entendeu? Se não tivesse essa escola, você nem ia... Você ia olhar para o site do cara, ia falar também, quero reclamar de uma empresa aqui, e nem ia dar bola, nem ia perceber. Mas como você veio lá de trás com por sorte, não importa, porque com pessoas que tinham uma visão muito distante, como a gente estava falando um pouco antes, né? Você teve uma visão absurdamente lá na frente. Quando você sai pro mundo e fala assim, opa, peraí, como é que eu tô vendo lá na frente e o pessoal tá olhando para aqui atrás ainda? Tem uma coisa muito errada. E aí você fala, puta, é isso. Exato. E aí que você conseguiu ver, talvez nem o Maurício via tanto potencial quanto você viu por estar nesse... Então, de novo, né? O ambiente, ele constrói o que você é hoje. O meio que você vive. Então, se você quer estar num lugar X, você tem que começar a viver naquele ambiente para você chegar naquele lugar X. Perfeito. Né? Pra gente concluir, que a nossa hora tá acabando já, infelizmente. Poxa vida, como passa rápido quando a gente fala o que a gente gosta, né? É bom, né? Cliente feliz dá lucro. Dá mesmo? Qual que é? Dá lucro. Conta um pouco. Você sabe que esse livro, ele veio, né, de uma necessidade que eu tinha de colocar, né, de escrever, né, sobre o assunto. E quando eu cheguei para a editora, eu falei assim, olha, eu quero fazer do jeito certo. Né? Eu quero escrever um livro, mas seguir o caminho passo a passo certinho. Me fala aí, qual que é o caminho do sucesso? Né, para escrever um livro, eu vou seguir esse caminho. Então, quando eu fui escrever, primeiro eu fui estudar.
Até para escrever livro, você precisa Claro. estudar como é que faz para escrever um Até livro. porque você tinha muita coisa na cabeça, mas falta um framework ali, uma coisa mais quadradinha. Exato. Para te ajudar a Então, estruturar. fui fazer uma imersão. Tá. Chama-se Imersão Best-Seller, né? Da editora Gente. Aí eu fui entender como que fazia esse mecanismo. É um outro mundo, né? O mercado editorial é um outro mundo e que requer muito investimento de tempo para você se dedicar àqueles momentos que são momentos especiais ali, por exemplo, noite de autógrafos, divulgação numa livraria. Você vai aprender como fazer isso. Você aprende como fazer isso. Tem um ponto que é assim, né? Geralmente a pessoa que criou uma nova metodologia, criou alguma coisa disruptiva, a pessoa talvez que criou o CX, o CX, como a prática de fazer tudo isso, talvez, não sei, tá? Mas no geral, não é a mesma que olhou para tudo isso e falou assim, deixa eu pegar tudo isso que estão fazendo e colocar num método. Então são mundos completamente diferentes. É manjo pra caramba, tudo bem, mas às vezes você não explica tão bem. Você não sabe condensar coisa, não sabe estruturar. Imagino. Nem sempre um bom técnico é um bom melhor professor. Exato. Né? E ali eu fui entender como funcionava esse mercado. E aí eu trouxe, né, a ideia do cliente feliz dá lucro, que surgiu também de um insight. Como é que a gente sintetiza isso e traz isso para o mercado de uma maneira simples? Tanto é que no livro eu não trago nenhum termo técnico. Tá. Porque eu imaginei assim, esse livro ele tem que ser uma linguagem que qualquer pessoa... É do 0 para 1, eu quero pegar, tá bom. Qualquer pessoa consiga ler e entender. Uhum. Então, eu não cito uma vez NPS, por exemplo, né? Porque era para simplificar a mensagem, né? Um livro técnico, para quem é da outra área, é outra pegada. Quem é da área é outra pegada, né? E aí a gente fez, né, toda a construção desse projeto. E aí na pandemia, como teve essa baixa de agendas e tudo mais... Você aproveitou para... Eu falei, agora. Agora, vou abraçar. Aí eu fiquei 4 meses escrevendo. E aí depois de 4 meses, aí vem o processo de revisão e tudo mais. Mas hoje esse livro, ele já tem mais de 1 milhão de cópias. Meu Deus. Isso depois de 2 anos e meio de lançamento. Super pouco, ainda mais um livro técnico. Eu sei que não é técnico, mas é de um tema... Mas é nichado. Exato. Um tema nichado, É muito. Né? Legal. E a gente foi entendendo também como esse mercado trabalhava. Então, hoje, você quando lança um livro por uma editora, você tem várias possibilidades de escalar o seu livro. Uhum. Inclusive comprando o seu próprio livro. Quando eu olhei isso, eu falei assim, não, eu não quero esse formato. Eu não quero comprar o meu próprio livro, porque senão a minha mensagem não vai chegar onde eu quero que chegue, né? Então, a gente foi entendendo quais eram os meios que existiam para isso. Então, você tem que ter um engajamento muito forte das redes. Que eu sei. Né? Então, todo evento que eu vou, a editora, que é a editora Buzz, que é maravilhosa, ela já faz contato com a livraria do local, para a livraria estocar, porque... para ela ir pro evento, para eu poder assinar os livros para as pessoas que vão comprar na hora. Porque a venda também é emocional, né? Você tá ali, assistiu a palestra, viu a pessoa, vou assinar aqui e já vai receber o livro autografado. Mas o mais gratificante mesmo do livro é ver, por exemplo, pessoas chegando para mim falando assim, olha, no final de um evento, um menino de 12 anos chega para mim e fala, tô lendo seu livro, porque eu quero empreender e eu quero ter... E eu acho que faz sentido cuidar do cliente para poder empreender bem. Um menino de 12 anos. Cara, né? aí é legal. Outra vez em Manaus, eu tava lá no final de um evento, uma pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, eu sou professor e eu tô estudando o seu livro com todos os meus alunos. Falei, que legal, qual é a cidade? Você tá aqui em Manaus? Ele falou, não, eu estou numa cidade a 3 horas de barco de Manaus. Meu Deus. Então, quando você imaginou, quando escreveu o livro, que ia chegar... Nem em Manaus você imaginou, muito menos na cidade. Então, quando você vai escrever, a primeira pergunta que a editora faz é assim, qual é a transformação que você quer gerar? Tá. Não é por que você quer escrever o livro? Não, qual é a transformação que você quer gerar, né? E aí, isso tem que estar muito vinculado ao propósito. Legal. E aí, quando você recebe essas mensagens, você fala, valeu a pena. Bem, sim, com certeza. Certo. Muito bom. Gisele, muito obrigado. Foi show de bola, assim. Eu acho que é uma carreira brilhante, ensinamentos muito bons, você é muito pé no chão. As coisas são feitas com paixão, mas com consciência. Isso que é legal. É difícil encontrar gente assim. Você vê muita gente apaixonada e muita gente que é muito certinho e fica meio robótico. Eu acho que você misturou muito bem os dois. Teve oportunidades na vida que você aproveitou, porque as pessoas falam, também trabalhando na Pascoal, trabalhando na Embracon, depois conheceu o Maurício. Tá bom, um monte de gente conheceu o Maurício e nada. Um monte de gente trabalhando na Embracon, nada. Então, acho que assim, você soube aproveitar bem as oportunidades, você foi oportunista nesse sentido bom da palavra. Exato. E tem esse mix que é fantástico. E foco.
que você também contou aqui. Cara, eu tenho esse mix e quando eu pego, pum, eu baixo a cabeça. Então, parabéns. Muito obrigada. Obrigada pelo seu projeto. Acho que nós precisamos de iniciativas como essa, né, de poder impulsionar esse tema. Isso se conecta muito com a nossa missão aqui, com a nossa certeza de que a gente precisa democratizar cada vez mais esses assuntos. E por incrível que pareça, e até trazendo feedback para você, eu recebo mensagens de pessoas que falam assim: olha, tô aprendendo muito lá no podcast Magos de CX, tô assistindo todos os episódios, então quais outros temas que você recomenda que eu assista e tal? Então olha que legal, né, a mensagem chegando. Um monte de gente me indicando, convida a Gisele. Eu falei, já vou convidar, pode deixar. Já tá convidada, hoje não tem agenda. Que a coisa vai... Muito bom, fechou. Muito obrigado, fico felizão demais. Obrigado. Valeu, obrigada, gente.